Dirce. Henrique, Dirce, vocês podem falar comigo um pouquinho? Bom, não podem pelo jeito. Meninos, alunos queridos, vocês estão por aí? Bom dia, Mariana. Eu tô aparecendo para você como Danilo ou como Rita? Cara, loucura, né? Eu esqueci minha senha. Eu esqueci a senha do meu Google e por algum motivo o computador saiu, tô tão acostumado e não consegui entrar. Aí tô entrando com esse login aqui, tá? Para facilitar. Pode crer? É loucura de professor mesmo, né? É loucura. Mas é isso, tá bom? Para hoje. Carol, um beijo, misericórdia. Lucas, é isso, Lucas. É tudo isso que você pensou aí dentro da sua cabeça e você reduziu na palavra misericórdia. Eu não contesto nada, é exatamente isso. Tá bom? Ó, por algum motivo eu tenho alguns problemas com essa praga de senha, etc. Tô com minhas contas no banco travada porque eu passei álcool gel no cartão e parou de funcionar. Tá uma zona a minha vida, mas tudo bem. Vamos lá. Amores, estamos, graças a Deus aí, quero acabar essa apostila no finalzinho aí de julho. Eu quero ter terminado essa apostila. Então a gente está em cima do programa, só para avisar vocês, tá? Está tudo correndo corretamente aí na matéria de geografia. Hoje nós vamos entrar em tigres asiáticos, um tópico que eu gosto muito. Sempre caía muito antes, era sagrado, agora não é tão sagrado assim, mas sempre está aparecendo. E é muito fácil de sacar esse caminho que a gente faz de Japão, China, para depois Índia e tigres, porque a gente fecha um círculo mesmo, um ciclo ali de economias, tirando a Índia, muito parecidas no seu processo econômico, seu processo de formação. Então é bem legal que a gente sempre vai aprender cada tópico, a gente vai revisitando o que a gente estudou. Por exemplo, hoje a gente revisita um tiquinho de China e revisita muito Japão, que simplesmente faz a ponte, não é? Do subdesenvolvimento para o desenvolvimento dessas áreas que a gente vai apontar hoje. Outro ponto que eu queria destacar, e aí fora da aula em si, mas dentro do nosso contexto, cara, vocês viram o negócio do Enem ontem? Tá todo mundo ciente aí, o novo estilo de provas, períodos de reaplicação caso tenha problema, janeiro, fevereiro aí, março, se tudo correr bem, abril vocês estão dentro da universidade através do Enem. Vocês sabem as críticas que eu tenho aqui, mas graças a Deus alguém olhou para nós estudantes, não é? Me incluo dentro do nós estudantes com vocês, porque a luta é nossa, e deu um norte para a gente, né? É muito ruim a gente estudar sem ter objetivo. Eu acho que espero que tenha dado um gás em vocês a notícia, porque agora você tem data. Se você tem data, você tem quantidade de dias. Então, pega, vê quantos dias tem até a prova, divida os dias pela quantidade de matéria que vocês têm que estudar, dê aí uns 20 dias de revisão antes da prova, e tente cumprir metas, tá? Eu sou bem pragmático no quesito estudo. Para mim não tem segredo estudar. Por que não tem segredo? Exige sangue e suor. Então, quando eu descobri isso, eu me tornei bem pragmático. Como assim, professor pragmático? Eu tenho que ler um livro. Beleza. Eu leio por prazer, eu leio por tudo por curiosidade, leio por obrigação, mas no vestibular ou para prestar concurso, para qualquer prova que eu vá fazer, eu levanto a bibliografia e divido em pedaços. Bem pragmático mesmo. Ó, o seguinte, eu tenho 1000 páginas para ler, tenho quantos dias para ler? Eu tenho 100 páginas, eu tenho 100 dias, 1000 dividido por 100. Dá tanto? Bom, beleza, então 10 páginas por dia? 10 páginas por dia. Então esse, por exemplo, é o básico, né? Porque aí a gente pode fazer o a mais. Então,
tem que fazer isso aí. Cadê? Estou até hoje tentando a meta dos 200 exercícios por dia. Só o fato de você ter falado isso já é um ponto positivo para você. Quantos da nossa sala está tentando? Quantos estão fazendo de fato? Entendeu? É por isso que eu sempre termino meu PowerPoint, sempre termino minhas aulas com duas expressões, vocês já devem ter percebido. Nada é mais caro que o arrependimento. Imagina, você chega lá no Enem e fala assim, poxa, se eu tivesse feito os 200 exercícios. Cara, isso é uma dor, mas isso mói o fígado da gente. Se eu tivesse feito. Se você... Bom dia, Giovana, tomou banho? Perfeito seria, não é? Se você tivesse feito. Outro ponto que é importante, que eu sempre falo no final da aula, o que você fez hoje para estar mais perto do seu sonho? Ah, professor, eu quero fazer medicina. Pô, um puta curso de verdade, e por ser um puta curso e ter uma colocação social muito importante, estou falando é de dinheiro, é de salário, é muito concorrido. Então, tá, se é o que eu quero e é muito concorrido, o que eu estou fazendo? Aí que vem as dores, né? Sobre o exercício, que você comentou agora, como faz a diferença. Eu recebi no privado algumas dúvidas de alunos sobre os exercícios, e aí, por exemplo, teve uma aluna que me mandou 3 gabaritos errados. Como assim, professor? A aluna conseguiu chegar num nível tão bacana que ela identificou o erro da questão. Mandou para mim, eu confirmei o erro para ela, vida que segue. Pergunta: quantos de vocês fizeram isso? Essa aluna está na frente. Então, é esse o recado que eu queria trazer para vocês hoje, a partir dessa ideia de que estamos com a data prevista, estamos com a data do Enem pronta. Então, pragmático. Divida as matérias por quantidade de dia, por quantas horas você vai estudar cada uma delas. E cumpra, seja promotor do seu desenvolvimento. Eu disse que eu vou estudar 2 horas de português, então serão 2 horas de português. Eu vou estudar 1 hora de geografia, será 1 hora de geografia. E assim por diante. Porque só assim você vai conseguir evoluir. Sucesso? Bom, dito isto, vamos para os nossos tigres asiáticos, que tem muita coisa. Vanessinha, sempre presente, um sucesso, tá? Muita coisa, então, para a gente ver hoje. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. PowerPoint aberto, bem vagabundo tá esse meu PowerPoint hoje. Bom, provavelmente vocês já estão vendo a minha tela aí. Eu não estou vendo mais vocês. Dê um confirma aí para mim por áudio. Qualquer um aí fala assim, professor, estamos vendo. Vou esperar até 10 horas da Estamos manhã. vendo. Oi, lindo. Bom dia. Amo. Estamos vendo. Muito bem, meu amor. Tomada banho? Sim. Muito bom. E seguinte, então, meus amores, vamos lá. Tigres asiáticos. Que diabo é isso? Professor, eu tô ligado, eu já vi isso aí no ensino médio. Então, os tigres asiáticos, que depois vão se tornar novos tigres asiáticos ou dragões asiáticos, e agora que você não sabe, não é? E aí a gente vai também agora ter um novo momento, que são os tigres andinos. Que isso, professor? Cenas para os próximos capítulos. Então, esse é um processo que ficou muito conhecido nos anos 70, e aí anos 80, 90, 2000, ele se reproduziu em outras localidades, e aí 2010 em diante ele começa a se reproduzir também em outras localidades, só que pela primeira vez fora da Ásia, na América Central, que também tem muito a ver com o deslocamento do eixo econômico do planeta.
que era o Oceano Atlântico, era o oceano mais importante da Terra, e agora o Oceano Pacífico acaba se tornando o oceano mais importante da Terra, porque a costa oeste dos Estados Unidos, né, a Califórnia, com todo o seu desenvolvimento, etc., e outras regiões ali, China, Japão, tigres asiáticos, Austrália, então novos tigres asiáticos, essa miscelânea de países ali fez com que o comércio, a produção, o comércio e a circulação de materiais, pessoas e informações fosse muito intensa naquela região do planeta, deslocando então o eixo econômico do Atlântico para o Pacífico. Tukt. Do que nós estamos falando então, professor? Nós estamos falando dessa região aí. Bom, toda aula de geografia tem que ter o nosso glorioso mapa, não é? Então, um mapa geral aí do que a gente pode ver sobre tigres asiáticos. Aqui, cuidado, por quê? Aqui tem tigres asiáticos e candidatos a tigres asiáticos, que nós vamos ver em algum momento como novos tigres asiáticos. Então, tigre asiático mesmo é Hong Kong. Opa, professor, Hong Kong, Reino Unido? O que está acontecendo? Singapura, que você não consegue nem enxergar ali, ó, na pontinha da Malásia, Coreia do Sul e Taiwan, que você conhece como nossa gloriosa Ilha Formosa, não é? Então, na verdade, os tigres asiáticos, que a gente fala com todo o sudeste asiático aí de maneira geral, ficou bem comum os professores de geografia falar isso, eu vejo muitos alunos falar, além disso, está errado, tá? Correto. Tigre asiático, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Dentre os tigres asiáticos, duas áreas que se dizem livres, aí a gente vai até ver isso para frente, pertencem à China. Você teve aula de China, você sabe a potência. Então, livre mesmo, país, a gente tem o quê? Coreia do Sul e Singapura. Dentre eles, Singapura é um risco. Nossa, professor, então eles não são muito importantes, não. Será? Será? Então, eita, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aqui. Deixa eu sair daqui. O que aconteceu aqui? Tomara que os outros não estejam assim. Coreia do Sul, sai daqui. Vou tirar esse aqui, então, já que ele que está me atrapalhando. Vou tirar esse filho da mãe aqui. Daqui. Esse glorioso. Também. Vamos tirar isso aqui, vai ficar bonito meu PowerPoint. Pronto. Resolvido. Isso aqui, sabe como é que chama, pessoal? Professor que não se preparou para a aula. É isso que chama. Bom, primeira coisa, então, tigres asiáticos. O que é isso? Da onde vem? Qual é a importância? Então, eu vou arrumar isso aqui para jogar para vocês bonitinho lá no Classroom. Eu fiz um resuminho aqui para que você tenha na cabeça de maneira tranquila esse texto. Ó, a partir da década de 80, alguns países asiáticos começaram a apresentar altos índices de crescimento econômico e de influência no mercado mundial. Por que eu coloquei em 1980? Por causa da influência no mercado mundial. Porque o processo vai começar nos anos 70, a gente vai ver. Sendo por isso designados como os tigres asiáticos, são eles. Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul. Estados Unidos, Japão e algumas nações europeias. Então, qual é a influência, né, desses caras na economia do mundo? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é especificamente do Japão. Não dá para falar de tigre asiático se a gente não falar
de Japão. E para isso a gente vai ter uma ideia mais bacana sobre o que está acontecendo lá. Primeira coisa, quando a gente estudou o Japão, a gente percebeu, puta, o professor falou que é o país que ele mais gosta, não é? É um país genial que se reconstrói depois da Segunda Guerra Mundial, envolvido em duas grandes guerras, e a partir disso, nos anos 70, o Japão estava totalmente reconstruído, sendo a segunda maior economia do planeta, a segunda maior reserva de dólares do planeta, e tinha pago toda a sua dívida externa, não devia nada para ninguém, um desenvolvimento autônomo. Como é que o japonês conseguiu este milagre? Aí a gente retorna à ideia da bipolaridade. Como assim, professor? A aula não é de tigre asiático? É, vocês vão ver já já. Então, o que acontece com a questão do tigre asiático? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão tomou aquelas duas bombas no chifre e o mundo se partiu em dois. Você tinha a ideologia capitalista e a ideologia socialista e áreas de influência, ou seja, a periferia do sistema capitalista e a periferia do sistema socialista. O Sudeste Asiático, por grande influência da União Soviética e da China, esses dois monstros socialistas naquele momento, monstro que eu digo não de ruim, de grande, não é? Eles começam a influenciar todo o Sudeste Asiático e vários países ali vão flertar com essa ideologia socialista. Para evitar esse tipo de coisa, os Estados Unidos e o bloco capitalista, eles desenvolveram algumas estratégias. Uma delas, na Europa, seria o Plano Marshall, você lembra? Foi o plano de reconstrução das economias capitalistas diante da ocupação socialista. Então, que criou depois até a cortina de ferro ali na Europa, o professor de história se ocupa disso. Para a Ásia, a gente teve um outro plano, o chamado Plano Colombo. Que diabo é Plano Colombo, professor? O Plano Colombo é a mesma coisa que o Plano Marshall, só que aplicado às economias asiáticas. Como assim, professor? O Japão ficou em frangalhos e com um ódio mortal dos Estados Unidos. A partir disso, a Coreia, que não existia ainda com esse nome, ela vai ter um processo revolucionário socialista que vai conseguir empurrar boa parte dos capitalistas ali para perto, para o final da Coreia do Sul, ou seja, os socialistas, a Coreia, o que você chama de Coreia do Norte hoje e Coreia do Sul, seria uma Coreia só e socialista. Esse processo revolucionário foi atacado pelos Estados Unidos, que depois da Segunda Guerra Mundial jogou todas as bombas possíveis e imagináveis sobre a Coreia do Norte, enfraquecendo o exército socialista, e aí, com o armistício, ou seja, o professor de história se ocupa disso, o paralelo 56, vai dividir as duas Coreias. Coreia do Sul vai ficar capitalista, Coreia do Norte comunista. Então, a Coreia do Sul vai ficar separada. Pronto. Guarda essa informação. 1949, a gente estudou isso em China. Chiang Kai-shek vai liderar o exército capitalista, Mao Tse-tung vai liderar o exército que? Capitalista, comunista. Eles vão entrar em conflito um com o outro. O Mao Tse-tung, um exército muito ruim, fraco, indisciplinado, vai quase perder o conflito para Chiang Kai-shek, o general responsável pelo exército das forças capitalistas. Só que aí, nesse processo, o Japão invade a China na região da Manchúria atrás de recursos naturais. Você lembra? Carvão, ferro e etc. E a ânsia imperialista do Japão. Isso faz com que Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung selem a paz e juntem seus exércitos, ou pelo menos seus esforços, para contra-atacar o Japão, porque eles iam perder a China enquanto eles brigavam entre eles. Ponto. Japão perde a Segunda Guerra Mundial, fica enfraquecido. Mao Tse-tung organizou seu exército, armou seu exército, treinou seu exército, disciplinou seu exército. E ele consegue reverter o que ele estava perdendo. E aí ele começa a avançar e ganhar do Chiang Kai-shek, ao ponto de chegar a empurrar o Chiang Kai-shek e o exército inteirinho para o litoral. E eles se lançarem ao mar e forem buscar refúgio em uma ilha afastada, para fugir dos comunistas que venceram a Revolução em 1949 na China. Que ilha é essa? É a ilha de Formosa, que se torna Taiwan. Então, ou seja, uma concentração militar e capitalista naquela ilha.
Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, guarda a informação. Coreia do Sul, Japão, 2 bombas na cabeça, plano Colombo. Coreia do Sul, ou Coreia, todas as bombas possíveis e imagináveis jogadas ali, sela a paz. Coreia do Sul, presença militar americana e grana, dinheiro, né, para poder reconstruir. Taiwan, o exército de Chiang Kai-shek em frangalhos, refugiado ali na cara dos nossos gloriosos socialistas. E uma presença o quê? Americana, que estava no Japão, que estava na Coreia do Sul e agora vai estar em Taiwan. Ou seja, uma proteção militar a esses 3 países e também o Plano Colombo. Para aí? Bom, esse é o processo mãe da formação dos tigres asiáticos. Perceba que Singapura ficou do lado de fora. Esse é o processo mãe de criação desses tigres asiáticos. Parou. Japão, então, recebe esse plano Colombo, o maior investimento de todos os tempos ali na Ásia, até então. Japão reorganiza sua economia, investe em infraestrutura, investe em educação e se torna um país referência em altíssima tecnologia. Qual é o problema do Japão? Solo restrito. Pouquíssimas planícies, o Japão é um pouquinho maior que o Mato Grosso do Sul em extensão de terra, só que com muitas áreas que a gente tem a presença de um frio muito intenso, ou a gente está próximo de vulcões, então é uma ilha de origem vulcânica de muito problemática para a ocupação. O Japão tem 120 milhões de pessoas e é um formigueiro humano. Então, a mão de obra extremamente cara nesse processo, por quê? Porque como os japoneses investiram muito em educação, o valor do trabalhador japonês vai ficar muitíssimo alto, porque eles são trabalhadores muito bem treinados, trabalhadores com formação muito boa. Então eles vão chegar ali nos anos 70 já com esse probleminha de que eu tenho muitas fábricas, eu tenho uma capacidade produtiva muito grande, só que começou a ficar caro o meu produto, porque produzir aqui está muito caro. Então o Japão nos anos 70 vai dar o pulo do gato, ele vai fazer assim, eu preciso investir em altíssima tecnologia. Por quê? Porque eu tenho que ter um valor agregado muito grande dos meus produtos para poder compensar a produção aqui. Aí você é vestibulando do Morenão. A primeira coisa que você pensa é: pô, fabricar vidro de carro exige alta tecnologia? Fabricar o tecido do banco do carro. Fabricar uma colher, uma toalha, exige grandíssima tecnologia? Não. De repente, fabricar a máquina que vai fabricar a toalha, de repente isso seja legal. Agora, fabricar a toalha em si, não sei se é tão bacana assim. Então, o Japão já tinha esse pensamento. 1973, o que acontece? Para tudo novamente, vamos sair da Ásia e vamos para o Oriente Médio. Há uma convulsão social no Oriente Médio em que os países recém-formados, formados, os novos governos, a nova ideologia começa a pensar o seguinte: Estados Unidos não é nosso amigo. As 7 irmãs não são a nossa amiga. Quem são as 7 irmãs? As empresas de petróleo. Então, nós vamos estatizar o nosso petróleo e nós mesmos vamos produzir e vender. Nasce a tal da OPEP, não é? A Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Então, esses caras vão começar a perceber o seguinte: se a gente parar de produzir, a gente cria um problema de acesso a petróleo, e esse problema de acesso a petróleo vai obrigar os Estados Unidos da América a rever algumas políticas intervencionistas que estavam acontecendo naquele momento. Parece que eu estou falando do dia de hoje, né? Pois bem, o que aconteceu nesse processo? Quem que morreu de dor, além das economias latino-americanas, africanas, etc. Quem vai morrer nesse processo é o Japão. Você esteve comigo, o Japão é uma ilha vulcânica muito recente. Ele tem carvão, o Japão tem petróleo, o Japão tem minerais metálicos? Não. Então ele sofre muito. Como uma economia industrializada de alto padrão, ele precisa importar 99% do seu petróleo, por exemplo. O preço do petróleo, estima-se, era $4 o barril nos anos
70, 71, 72. Em 73, ele foi do nada, assim, ó, de 4 para 12. Simplesmente triplicou o preço. Então, percebeu o impacto que aconteceu no Japão? Ficou caríssimo produzir no Japão. 1979, a gente teve a Revolução Islâmica no Irã. E, novamente, a gente teve um outro choque do petróleo. E o petróleo vai subir ainda mais, o barril do petróleo. Com esse processo, o Japão, ele simplesmente não aguenta a produção. E ele tinha dado o pulo do gato, lembra? Eu quero alta tecnologia. Eu quero produzir ou a máquina ou produzir a tecnologia. Eu não quero produzir o produto, apesar de ter alguns produtos básicos aqui no meu território. Então ele vai participar daquele cenário que você teve da aula ferramenta comigo, que é a terceira revolução industrial, terceira é a financeira, que é a segunda revolução industrial entre o segundo estágio da revolução e o terceiro, que são as descentralizações das multinacionais. Lembra-se disso? Então, o que acontece? O Japão, então, vai fazer o seguinte, junto com os países que investem no Japão. Eu vou colocar as minhas fábricas de utensílios mais baratos aqui perto, em que os fatores locacionais me ajudem. Aí ele vai parar para pensar, aonde eu vou ter algumas características importantes? Mão de obra barata, falta de leis ambientais, infraestrutura razoável. Ele vai falar, opa, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Nasce agora essa da descentralização das empresas japonesas, os tigres asiáticos. Professor do céu, uma explicação dessa que nunca mais a gente tem na nossa vida. Então, esses países, essas fábricas são filhas das fábricas do Japão. O que o Japão fez naquela ideia do just in time? Bom, eu fabrico o carro da Toyota, certo? Então, eu não preciso fabricar a porta, eu não preciso fabricar nada disso. Eu vou só montar o carro aqui. Agora, desses países, dessas pequenas empresas, vai vir esses perfil, botão de subir e descer o vidro. É isso que eu quero desses caras. Então, esses caras vão começar a produzir isso a um preço muito barato e o Japão apenas vai montar o carro e exportar. É nesse processo que o Japão consegue manter os seus preços muito baixos e a capacidade produtiva muito alta e ganhar dinheiro com altíssima tecnologia. Pá, o Japão se torna uma potência mundial e esses países que estavam devastados vão começar a sacar. Primeira coisa, o fator locacional. Isso você nunca pode tirar da sua cabeça. Então, fator locacional são diversos pontos que você acaba apontando para poder colocar a sua fábrica. Primeira coisa, Coreia do Sul, anos 60, simplesmente acabada pela guerra. Taiwan, precisa de mais, uma população encalacrada numa ilha, querendo fazer rivalizar com o sistema capitalista, precisando de investimento o mais rápido possível. Singapura, Hong Kong, uma área livre. Então, todas essas áreas vão ter muita gente para trabalhar baratinho. Então, esse é o primeiro fator locacional que vai atrair essas grandes empresas desses países. Então, o cara vai trabalhar 12, 13, 14, 16 horas. Tem cara que mora longe da fábrica, que ele vai dormir na fábrica para não ter aquele deslocamento pendular, não é? A migração pendular de ir para uma cidade e voltar e perder muito tempo sendo transportado. Então, o cara vai trabalhar a semana toda e vai voltar só no final de semana de casa. Não existe o quê? Férias de 30 dias. Esses caras, então, vão trabalhar a custo muito baixo, a menos de $1 por hora. Se o cara trabalhar 24 horas sem se levantar da máquina, sem cagar, sem comer, sem fazer nada, ele ganha $24. Então, esse é o grande fator locacional que vai atrair as empresas para essas áreas. Outra coisa, a segurança interna com os reduzidos conflitos sociais. O que eu quero dizer com isso? São governos ditatoriais desses países que não permitem sindicatos e quando permitem sindicatos, eles têm umas regras muito duras a ser seguidas e é o governo que determina o preço da mão de obra, é o governo que determina todas essas facilidades. Então, o que vai acontecer? Os funcionários vão trabalhar sem equipamentos de proteção,
Então, isso vai reduzir o custo da fábrica, não tem aumento de salário, não vai pagar a nossa gloriosa aposentadoria, não tem plano de saúde. Tudo isso vai enxugar para o dono da fábrica o custo, justificando assim a transferência de uma planta industrial de um país para outro. Então, quando os funcionários quiserem, ai meu Deus, a gente precisa lutar por novos, por melhores condições, olha a linha de baixo aí, ó. Legislação criminal autoritária e severa, incluindo castigos físicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem essa possibilidade de greve? Opa! Não, é o seguinte, meu irmão. Lute e trabalhe sem falar absolutamente nada, porque quem determina as coisas aqui é o governo com pulso muito firme. Mais do que isso é uma característica do povo asiático. Eles são muitíssimo disciplinados. Então, essa disciplina vai fazer com que eles trabalhem muito, cada vez mais e sem essa luta por direitos. Ah, então o povo asiático ele é alienado, ele não luta pelos direitos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eles têm um outro modelo de organização que privilegia o quê? A disciplina. Levante-se cedo, vá trabalhar, volte, não reclame, cuide da sua família, faça o possível para se desenvolver. Eles têm esse pensamento muito, muito arraigado na sua sociedade. Então, as fábricas vão nadar de braçada nesse processo. Outra coisa, leis ambientais. Isso aqui é muito legal para a gente falar. Por quê? Essas fábricas, esses países vão falar o seguinte: no Japão há um cuidado muito importante com o meio ambiente. A gente vê isso na TV, né? Ah, os japoneses tão bacana, né? Eles deixam a rua tudo limpinha. Se você esquecer sua bolsa lá, ela fica 3 dias lá, você volta para no mesmo lugar. Ai, que país maravilhoso. Sim, mas o Japão é um dos donos da Vale do Rio Doce. O que aconteceu em Brumadinho? Mais de 50% das barragens da Vale, que agora não é mais Vale do Rio Doce, né? Que é a Vale, mais de 50% dessas barragens são do mesmo modelo da de Brumadinho. Que eles estão até fazendo umas propagandas assim, ó, a gente fez estudos de contenção, não vai acontecer mais, a gente está trabalhando para mudar. Mas você percebeu isso? Ué, no Japão, a gente tem um tipo de comportamento da empresa. A mesma empresa que é do Japão, nos países periféricos tem outro tipo de comportamento? Muito maluco isso, né? Nunca mais a gente vai ver o povo japonês com esse olhar bucólico de que eles são demais, né? Nem tudo são flores. Então, nesses países, a legislação ambiental é extremamente permissiva. Como assim? Professor, Gata, pode falar. mas tem a ver assim de ser mais barato e por ser mais barato eles negligenciam O que é mais barato? a manutenção, tipo, das barragens e essas coisas. Isso é mais barato no Brasil por ser assim periférico? Você quer saber a verdade ou quer que eu minta? É verdade. Então prepara. Pessoal, então prepara. É o seguinte, o que acontece? Para você fazer mineração no Brasil, você tem que ter autorização do DNPN. PN. O que é isso aí? O que é isso? Departamento Nacional de Produção Mineral. Pronto. Como é que faz isso? Até os anos 90 ali, antes do processo neoliberal de privatização das empresas, porque essas empresas eram estatais, o que acontecia? O governo mesmo gerava a licença, autorizava a licença para a própria empresa trabalhar. Era tudo dentro da mesma esfera. Com a privatização, o que aconteceu? As empresas são de vocês e a fiscalização fica com o governo. Aí nasceram as agências. DNPN, ANEEL, Anatel, essas empresas que fiscalizam os serviços que outrora eram do Estado. Ponto. Então, olha só que legal sobre essas barragens no Brasil. O governo tem que governar, vamos privatizar, é tudo das empresas, vamos lá. A empresa de mineração é responsável por fazer o laudo da própria barragem e enviar para o governo. A partir desse laudo, o governo aprova ou não, tendo que mandar um fiscal ou não. Normalmente a gente sabe que é uma mentira dizer que a gente tem muito funcionário público, a gente tem bem menos funcionários públicos, sobretudo nas áreas de fiscalização. Não tem funcionário para fiscalizar tudo, tipo o IBAMA, não tem funcionário para fiscalizar tudo. Então, umas são visitadas e outras não. Entendeu mais ou menos o que vai acontecer?
Sim. A Vale do Rio Doce, então, não acabou não, só peixe só chora. A Vale do Rio Doce, a Vale, então, faz outra coisa. Ela não faz a fiscalização das próprias barragens. Ela contrata uma terceira empresa com um responsável técnico que vai fazer a análise e dá para ela. Ela vai pegar essa análise e entregar para o DNPM. Então, ou seja, essa terceira empresa, concorrendo com outras na beleza do capitalismo, ela vai querer perder? Não. Então, o que ela vai fazer? Um plano de contenção mais barato, mais eficiente possível, para ganhar concorrência entre essas empresas, para prestar serviço para a Vale entregar para o governo. Não preciso te dizer o que está acontecendo aqui. Sim. Certo? O resto Certo. deixa pela sua imaginação. E essa empresa é uma empresa, por exemplo, a Vale tem a sua maior acionista, uma empresa japonesa. Será que eles fazem isso no Japão? Imagina se Brumadinho fosse no Japão, o que ia acontecer com essa empresa e com seus donos? Mas aí é outra história. Bom, nesse sentido, o Japão vai perceber isso e vai essa legislação ambiental. Então ele vai mandar as fábricas poluidoras, vai mandar tudo que não presta para esses países, para o Japão ficar o quê? Saneado, limpo e maravilhoso. Chegando nesses países, o país pode falar para a fábrica, ó, bota um filtro, filtra a água, filtra o ar, EPI. Mas esse país não quer fazer isso. Por quê? Porque esse país está em frangalhos e precisa melhorar a sua economia. Então ele vai, com pulso firme, segurar o quê? Os desejos, os anseios da população e vai permitir essas fábricas. Então, legislação tributária extremamente simples, ou seja, pouco imposto para pagar e, o mais legal, a fábrica tendo um lucro, ela pode lançar todo o seu lucro de volta para a matriz, sem deixar boa parte do dinheiro nesses países. Então, é um ponta de um negócio a produção nesses países. Então, essas são as características, os fatores locacionais importantes para a formação dos tigres asiáticos. Aqui você vai ter os tais dos tigres asiáticos, dos novos tigres asiáticos, que a gente vê em outro dado momento. E aí a gente chega especificamente em cada um dos nossos gloriosos tigres asiáticos. E aqui a gente tem que nadar de braçada. Por quê? Primeiro tigre asiático nosso é a nossa Coreia do Sul, que a gente ama falar, é uma paixão, todo mundo tem um fetiche. A Coreia do Sul, meu Deus, aqui a Motors, a Samsung, LG. Eu amo a Coreia do Sul é demais. Vamos lá. Primeira coisa, Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela destruída por aquele ataque americano que empurrou os comunistas para a Coreia do Norte, ficou com uma presença militar extremamente importante no país e também a Coreia do Sul recebeu um empréstimo muito gigantesco, vultuoso, do Plano Colombo para a sua reconstrução. Quando que foi isso, professor? 1955, 56. Então, ela vai começar a tentar se reconstruir aí. Nos anos 60, a Coreia do Sul passou por uma fome avassaladora, a ponto de a população fugir da Coreia do Sul. Alguns coreanos vieram para o Brasil, sabia? A gente tem uma colônia muito grande de coreanos do Sul, em São Paulo, atrás literalmente de desenvolvimento social. Eu estava morrendo de fome e eu preciso me desenvolver. Mas nesse processo, ela ficou recebendo essas empresas, forçando o trabalhador desta forma e investindo em educação e tecnologia. Nossa, professor, eu já estou vendo o final desse filme. 2. Presença militar muito importante. Sempre que a gente falar de exército, a gente lembra de indústria de base, não é? O que é indústria de base? Energia, siderurgia e metalurgia. Então, o que vai acontecer? Eles vão investir forte na produção de aço, eles vão investir forte, vão investir muito na produção na mineração de ferro, carvão, na produção de energia elétrica. Eles vão investir forte. Por que o senhor está dizendo isso? Só para você ter uma ideia, a Coreia do Sul é um dos maiores produtores de aço do planeta, a ponto dos Estados Unidos da América taxarem. O nosso glorioso Trump, isso faz um ano no máximo, taxou o que? A produção de aço da Coreia do Sul, para poder, porque as siderurgias americanas estavam falindo porque estava mais barato comprar aço da Coreia do Sul e enviar para os Estados Unidos do que fabricar dentro dos Estados Unidos mesmo. Só para você ter uma ideia desse processo. Então, ele vai ter uma indústria de base muito violenta.
ao mesmo tempo, eles vão formar uma indústria de informação. Por quê? Porque eles vão estar ali nos anos 70, no começo do quê? Da terceira revolução industrial, indo para a quarta que a gente está hoje, descoberta da internet. Eles estão ali no bojo do acontecimento, recebendo muita coisa, olhando o Japão se desenvolver. Então, eles vão começar a sacar que eles precisam investir muito nessa tecnologia de informação. Na Coreia do Sul, houve uma coisa, anotem que não está no PowerPoint, uma coisa chamada chaeballs, com CH, tá? O que são os chaeballs? Chaebol é um trust. Que porra de trust, professor? É um trust familiar, ou seja, famílias, sabe, com o sobrenome? Qual que é o seu sobrenome? Meu sobrenome é Samsung. Qual que é o seu sobrenome? Meu sobrenome é Kia. São empresas familiares que têm um apoio estatal para ter um trust. O que é um trust? É você dominar todo o ramo de atividade. Por exemplo, a família Santos vai produzir só aço. A família Moreira vai produzir só carro. Então, você vai ter esses nichos e o governo vai apoiar essas empresas. Então, o que vai acontecer? A Coreia do Sul vai se tornar uma ZPS. Opa, professor, eu já sei esse termo, a gente aprendeu em China. É uma zona de plataforma de exportação. Vai receber essas empresas japonesas. Essas empresas japonesas vão ter que se associar a esses trusts familiares chamados chaeballs. Esses caras vão produzir com apoio do Estado para exportação total. Ou seja, eles vão desenvolver de uma maneira fantástica a produção local. Outro detalhe muito louco seria a produção de tecidos. Você sabia que tipo, 80% das fibras, sabe essa malha fria que você gosta, que é gostoso, malha fria, é baratinho, vamos fazer a camiseta do terceirão? Essas malhas, boa parte delas são produzidas na Coreia do Sul e tipo, não tem comparação no mundo, não tem concorrência. Falou em tecido de fibra sintética, é Coreia do Sul, acabou. Simples assim. Então, a Coreia do Sul, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o mesmo processo do Japão. Eu vou ficar só produzindo tecido? Não. Design de roupa, lojas de alta costura, tudo isso vai ser desenvolvido na Coreia do Sul de uma maneira brutal, a partir do quê? De indústrias de base. Então, você vai começar a se assustar com o desenvolvimento da Coreia do Sul quando chegar ali nos anos 90, 2000. Quando chegar no ano 2000, que as empresas de eletroeletrônicos vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Japão. Vou ficar só produzindo a tela do celular? Não. A tela do celular podem produzir em qualquer lugar que você quiser, eu mando para você. Aqui nós vamos produzir o quê? A tecnologia da tela do celular, um touch mais sensível, uma tela curva. Você viu a Samsung, ela projetou um celular que dobra, mano. Só que a tela é touchscreen. Para mim é uma loucura uma coisa dessa. Então, eles estão se ocupando dos bons empregos, dos bons postos de trabalho, da onde você tem o quê? A grana pronta. Então, é isso que a Coreia do Sul vai simplesmente se destacar. Outro ponto bacana é a Singapura. A gente falou pouco de Singapura até agora, mas Singapura para mim é simplesmente brutal. Por que Singapura é brutal? Singapura ela tem um IDH, só para você ter uma ideia, de 0,90 e tantos. Aí você, desculpa, 900 e tantos. Aí você fala assim, pô, professor, eu aprendi IDH com você. Quanto mais próximo do zero, pior. Quanto mais próximo do 1, melhor. Então, ela é quase 1? Só para você ter uma ideia, Singapura é um dos top 1 no mundo em qualidade de vida. Pô, como é que esses caras chegaram? O cara tá no Sudeste Asiático, no rabo da Malásia, o país é um risco. Como é que eles conseguiram um nível desse de desenvolvimento? Primeira coisa, eles vão primeiro, investir muito em paraíso fiscal, ou seja, você podia depositar seu dinheiro em Singapura que ninguém te perguntava de onde era. E aí você começa a ter medo, não é? Porque se ninguém te pergunta de onde vem o dinheiro, você, na sua cabecinha e na sua casa, pense nas possibilidades do dinheiro que Singapura recebeu.
Bom, recebendo esse dinheiro nos bancos, ela começou a investir em casas de aposta. Como assim? Na construção, as casas de aposta, onde estão? Singapura, sediadas aonde? Alta tecnologia, onde está? Os escritórios, etc. Singapura. Setor financeiro, de transação de grana, Singapura. Produção geral ali, Singapura. Então você começa a atrair esses investimentos e a Singapura faz o mesmo processo de Taiwan, de Coreia do Sul, que faz o mesmo processo de Japão. Espera aí, vamos investir na gente, porque aí a gente começa a mudar o jogo. Singapura vai ser referência em construção civil. Aqui eu queria fazer um adendo, porque o que eles fizeram foi genial. Você sabia que em Singapura não existe favela, não existe ocupação ruim, ninguém mora mal? Como assim, professor? Singapura vai fazer uma coisa genial. Ela vai criar uma empresa estatal. Imagina isso no Brasil, né? Meu Deus do céu. Vai criar uma empresa estatal de construção civil. E ela vai construir casa para todos os cidadãos, para todo mundo, casa. O que isso quer dizer? A primeira coisa, uma interferência estatal no mercado faz com que os preços sejam segurados, porque quem vai fabricar a casa é o Estado, então ele pode vender a preço de custo ou com um lucro muito pequeno, ou com financiamento garantido para as populações de baixa renda na época. Então, o que faz? Não altera o preço do imóvel. Para tudo. Por que eu estou falando isso? Porque um programa como Minha Casa Minha Vida, um programa muito parecido que aconteceu na Espanha, um programa muito parecido que aconteceu em outros países de você construir casa para poder vender para a população, só que o governo simplesmente garante o financiamento, ele não faz a casa. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que imediatamente o governo fala assim, eu vou financiar até R$200 mil. As casas que valiam 130, 150, elas vão pular para 200. Por quê? Porque o governo vai dar o financiamento. É o tal da especulação. Não é nem culpa do governo, nem culpa dos empresários. É culpa de todo mundo, né? Por quê? A pessoa que compra paga esse preço que você sabe que a casa não vale. O cara que vende é um safado, porque ele aumentou o preço só porque o governo fez o financiamento. E do governo que não tem uma ação regulatória sobre isso. Então, a isso a gente dá o nome de especulação, quando o mercado vai trabalhando essas coisas. E aí você cria uma inflação muito grande. A gente assistiu isso no Brasil, que a gente teve um boom na construção civil, só que a gente percebeu que as casas não têm tanta qualidade assim como de antigamente. A gente até fala isso no senso comum, né? É aquelas casas novas, mas não é igual antes, é aquelas parede meio fina, aquelas casas várias, era um terreno, o cara dividiu em 2 em 3. Você percebe que a gente perdeu qualidade e o preço subiu. Neste sentido, Singapura fez o quê? O contrário, é ela que fabricou, ela que fez as casas e garantiu, ou seja, ela zerou as favelas em 10 anos, ela zerou, olha só, em 15 anos, ela zerou as favelas e construiu casa para todo mundo e ela capitalizou o governo, ou seja, toda a população paga prestações para o governo dessas casas, sacou? Então, essa grana, Singapura investiu em médico, por exemplo, queda da mortalidade, aumento da longevidade, todos os ganhos sociais. Só para você ter uma ideia, a renda per capita de Singapura, ou seja, para a pessoa, é da ordem de US$ 61 mil. Só para você ter uma ideia, Japão é 45, Europa 45, Estados Unidos 45, 50. Singapura é de US$ 61 mil por pessoa. Professor, e o Brasil? 11. Então você percebe que a população tem um poder aquisitivo importante, acesso à moradia de alta qualidade, sistema de saúde bacana, mortalidade infantil, uma das menores do mundo. A cada 1.000 nascidos, morre 2,5 lá. Só para você ter uma ideia, no Brasil morre 17. Então, você tem um desenvolvimento muito grande em Singapura. Isso faz com que as empresas de tecnologia de alta qualidade todas serão sediadas em Singapura. Então, é um país que eu adoro, 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 adoro. Bom, se você chegar em Taiwan, então, Taiwan é o mesmo processo. Bom, recebeu um monte de maltrapilho, resultado de perder a guerra para Mao Tse Tung e do Chiang Kai-shek. Esses caras, então, militares lá em Taiwan, primeira coisa, vamos investir em indústria de base.
Presença americana. Até hoje, os americanos estão presentes lá, com navio, aviões, fazem exercícios com Taiwan. Taiwan é parceira aí dos Estados Unidos, apesar de ser o quê? Uma província chinesa, tá? 40% de todo o comércio exterior de Taiwan vai para a China. Então, por ano, os caras trocam 14 bilhões de dólares em comércio. Então, ninguém é santinho nessa bagaça. Eu sou parceiro dos Estados Unidos. Mas 40% da minha exportação vai para a China. Tá? Então, como é que funciona esses caras aí? Bom, eles vão a Taiwan, lembra? Japão recebeu o grana do Plano Colombo. Aí, a Coreia do Sul recebeu um dos maiores empréstimos de todos. Aí, o maior empréstimo de todos, que aí já veio ali nos anos 70, vai para onde? Vai para Taiwan. Por quê? Auge de quem? Da Guerra Fria. Então, eu estou na cara da Rússia, da União Soviética, na cara da China, na cara do Vietnã, na cara do Laos, na cara do Camboja. Você está na cara de um monte de comunista. Então, eu preciso ter uma vitrine, ou mais uma vitrine, de que o sistema capitalista funciona. Então, Taiwan foi feita para funcionar. É por isso que você olha hoje e fala, nossa, quanto desenvolvimento, Taiwan é maravilhoso, né? Então, ela vem desse processo. O que aconteceu? Eles vão receber o Plano Colombo, eles vão receber o maior empréstimo do FMI, vão investir basicamente em indústria de base, educação e alta tecnologia, para se tornar o que ela vai se tornar hoje. Então, essa grande parceira da China tem um processo muito parecido também com a Coreia do Sul. Você se assusta aí com o resultado que esses caras conseguiram. Hong Kong. Hong Kong é uma coisa muito legal. Por quê? Hong Kong, se você lembrou no mapa, é uma área dentro da China. Ou seja, é uma zona econômica especial, uma ZEE. Só que Hong Kong, na verdade, é uma área inglesa. É de influência inglesa. Sempre foi. Igual Macau, fala-se, Macau na China, fala-se português, sabia? Porque é uma área de influência de Portugal, sempre foi. Então, Hong Kong, ela vai ter esse processo inglês de desenvolvimento. Então, é uma área que sempre se desenvolveu. Você não sabe dessa informação. Sabe, para você ter uma ideia? Hong Kong é uma área livre. Como assim livre? É uma província autônoma da China até 2047. Em 2047 é que Hong Kong vai ser o quê? Anexada pela China. Você sabia disso? Não, provavelmente não, né? Então, Hong Kong vai ser a sede, por exemplo, do centro financeiro do mundo. Você sabia disso? Também não, né? Por que vai ser o centro financeiro do mundo? É onde estão as sedes dos maiores bancos do mundo, inclusive do maior banco do mundo, que é o HSBC. O HSBC, que tem vários bancos embaixo dele, várias instituições de investimento pelo mundo, a sede desse banco é em Hong Kong. E por que lá, mano, num país comunista? Porque é uma área livre. De lá, eles podem articular todo esse grande desenvolvimento que a gente falou no começo da aula do Pacífico. É de lá que eles conseguem coordenar todas as suas ações de investimento em commodities, em produção industrial, em produção de infraestrutura. Então, esses caras vão dar show nessa proteção, nessa produção industrial. Para a gente ir entender umas características dessas consequências do tigre asiático, é legal a gente dar uma lida no slide. Ó. Para corresponder aos interesses dos investidores externos, os tigres e os novos tigres procuram investir pesado em seus sistemas educacionais, uma vez que era necessário qualificar a sua mão de obra. Aqui a gente para já no primeiro parágrafo, e aí a gente vai para o que a gente citou na aula passada, na semana passada. Como funciona o vestibular, por exemplo, na Coreia do Sul. Vocês que são vestibulandos, vocês sabem a pressão, né, de não passar no vestibular ou de ter que passar a todo custo. Pois bem, vamos ver se parece com o Enem do Brasil. Coreia do Sul é o exemplo que eu vou pegar porque eles são maravilhosos. Seguinte, primeira coisa, tem vaga para todo mundo. Não é igual aqui que 5 milhões, não é mentira esse número, 5 milhões de pessoas se inscrevem no Enem, só que a gente só tem 500 mil vagas em Universidade Federal. Ou seja, 10% das pessoas que se inscrevem no Enem têm chance de entrar numa universidade federal. E aí você começa a se assustar. Por quê? Porque dentre essas 500 mil vagas, quantas são para medicina?
Aí você percebeu como é muito difícil o curso que você escolheu. Bom, lá não, tem vaga para todo mundo, é só você querer. O que diferencia as universidades? O prestígio. Tem universidades que são de ponta, não é? E outras nem tanto, pela capacidade do seu corpo técnico de professor, investimento em pesquisa, pela capacidade dos alunos. Então, você tem esse processo muito bem definido, quem que é quem ali. Bom, beleza. E você também pode escolher curso técnico, tá? Você não precisa fazer só superior para você trabalhar em outras áreas. Então, você tem vaga no curso superior. Saiu do ensino médio, você tem vaga. O que vai diferenciar é como você passou. Bom, beleza. No dia da prova, o que acontece na Coreia do Sul? Bom, acontece na Coreia do Sul o seguinte. Aqui eu estou inventando o horário, tá? A prova começa 9 horas da manhã. Então, só para você ter uma ideia, o comércio não abre, ele só pode abrir o comércio depois das 9 horas. Por quê? Para não gerar trânsito para que as pessoas possam ir fazer a prova. 2, as pessoas que têm filhos envolvidos na prova não precisam trabalhar no dia. Eles podem ficar em oração nos templos ou em casa, desejando boas vibrações, boa sorte para o seu ente querido, para o seu filho que vai fazer a prova. 3. Bom, os alunos, teoricamente, para nós aqui, para facilitar, do terceiro ano do médio aqui, né, que vão fazer a prova. Os alunos do segundo e do primeiro ficam na porta das universidades jogando bons fluidos, batendo palma, desejando boa sorte aos que vão fazer a prova. Nossa Senhora, professor. 3. A polícia fica em volta dos pontos de prova, porque se houver algum atrasado, o policial joga o cara dentro do carro, em cima da moto, sem capacete, vai correndo desesperadamente ao ponto que ele precisa, que ele vai fazer a prova, para que seja garantido que ele faça a prova naquele dia. É muito curioso, que aí eu gosto de fazer o paralelo com a gente, é muito curioso a gente pensar, por que eles fazem isso? Aí vem a disciplina asiática, vem a cultura no sentido de construção social. Aqui a gente adora ver um cara que tomou um tombo de moto, a gente adora ver um cara que se lascou, a gente assiste corrida de Fórmula 1 para ver o cara bater, né? É uma delícia isso, né? Essa cultura de pensar que o outro pode se prejudicar a qualquer momento. Na cultura asiática, especificamente falando aí do caso do vestibular na Coreia do Sul, a nação entende, o povo entende que aquilo, aliás, daquilo depende o desenvolvimento do país, da formação de Estado, nação. Então, eu preciso desses jovens formados para que a gente possa se desenvolver e ter qualidade de vida. Então, eles precisam ter investimento, eles precisam de tudo. Aqui não, né? Aqui, se você fala que você estuda, ele vai, só estuda? Nossa, você está 2 anos estudando, mas você não trabalha? Porque a gente não tem a cultura, infelizmente, de que estudar dá um trabalhão e é muito cansativo. A gente tem programas de TV, e essa é uma crítica, que dão risada, passa no jornal que a pessoa perdeu a prova e fica chorando lá na porta. A gente acha isso legal, a gente ainda até pensa no último, mas por que não foi mais cedo? É meio maluco, não é? Então, perceba como é que funciona esse processo de vestibular. E uma coisa que num momento de violência policial no mundo, aí George Floyd e aqui no Brasil que a gente viu que explodiu os casos, sobretudo em São Paulo, de violência policial, você vê o papel da polícia como um papel extremamente importante. Um policial é um trabalhador tal qual a gente, um servidor público importantíssimo. A função do cara é ajudar a gente sempre. Pô, chegou um policial, tá tudo certo. Mano, o cara chegou, tá tudo resolvido. A função deles no dia do vestibular, entendeu? Servir de táxi, literalmente, né? Servir de motorista de aplicativo. Você entra aqui que eu te levo, cara, porque é importante você fazer, cara. Se você tá atrasado ou não é outra história. Muito legal. Então, todos os países vão investir demais em educação. É necessário ter grandes investimentos em tecnologia e infraestrutura para oferecer suporte ao sistema exportador, ou seja, porto, aeroporto, linha de trem, transporte viário. Paro aqui nessa segunda linha. Pergunta. Na aula de logística que a gente teve,
O que é o mais importante de tudo? Tudo no mundo. A empresa mais... Eu ia falar um palavrão, desculpa. A empresa mais capaz para gerenciamento de um porto é uma empresa de Singapura. Pergunta, na licitação em que o nosso glorioso ex-presidente Michel Temer foi até preso por suspeita de corrupção, não é mesmo? Não estou dizendo nada, né? Só foi, né, daquele modelinho. Quem é a empresa que ganhou a licitação? Do Porto de Santos, o maior porto da América Latina em volume e extensão? Uma empresa de Singapura. Então, Singapura simplesmente dá show nessa parte de logística. Então, é necessário que todos esses países sejam capazes de fazer isso. As críticas a esse modelo se referem principalmente às exportações, uma vez que isso faz com que tais economias se tornem extremamente dependentes dos países compradores e produtores e exportadores de suas tecnologias. Qualquer crise no mundo vai bater direto neles, porque são as zonas de plataforma de exportação. Mas, se você fizer a lição de casa direitinho, hashtag Coreia do Sul novamente, foi a primeira a entrar em lockdown, a primeira a sair em lockdown, todo mundo usando máscara, todo mundo com cuidado, e o país está produzindo lindamente novamente. Então, ó, aqui algumas imagens aí da capacidade de produção dos caras, né, dos portos, aeroportos, rodovia, ferrovia, infraestrutura de internet. Ah, nem falei. Coreia do Sul, pessoal, na Coreia do Sul inteiro a internet é livre para todo mundo, tá? Aqui, ó, aqui fica gostosinho para nós esse resumo, tá? Esse resuminho tranquilinho aí, ó. Processo de industrialização. Anos 70, fortes incentivos fiscais ao capital estrangeiro. O que é isso? Ó, seguinte, pode trazer sua empresa aqui que eu não vou cobrar imposto, o terreno vai ser de barato, eu vou te dar o terreno, você precisa instalar a sua empresa, e o lucro você pode mandar tudinho para sua empresa matriz. Legislação ambiental extremamente flexível, leis trabalhistas rigorosas, enorme incentivo à educação e qualificação da mão de obra, regimes autoritários de direita ou de democracia fechada, entre aspas, aí, não é? Forte crescimento econômico. Têxtil, navio, auto, informática, bem de consumo não durável. Plataforma de exportação, periferia do sistema capitalista japonês. Peguei da internet esse esqueminha aqui, achei bem bacana para saber exatamente o caminho, né? Depois de uma aula tão falada como essa, você tem esse caminho aí nos nossos gloriosos tigres asiáticos. Então, as primeiras perguntas que a gente tem que fazer aqui para nós sobre os tigres é como vai funcionar de fato esses caras. Esses caras são geniais, porque eles começam, por exemplo, eles têm um bloco econômico só deles. Vocês sabiam disso? É a tal da ASEAN lá, a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Essa ASEAN, ela vai ter os tigres asiáticos, novos tigres asiáticos, Brunei, Tailândia, Filipina, Malásia, Singapura, todo mundo vai estar lá dentro. E eles estão pensando mesmo em fazer esse processo de livre circulação de mercadorias e mais. Eles estão passando para o processo já de taxação igual, tanto para dentro quanto para fora, num estilo muito parecido com os blocos econômicos que implantam a TAC, né, a tarifa alfandegária comum, para que eles tenham mais força de compra e de venda. Porque todo mundo que for vender matéria-prima para eles vai ter que ser num preço só. Então, não terá variação de preço, isso vai fazer com que todo mundo ganhe. E quando eles forem vender os produtos manufaturados para fora, todos vão ter que vender no mesmo preço. As condições de produção são diferentes, então varia a condição de custo, mas isso faz com que atenda todo mundo. Ó, nós vamos ter que fazer um preço alto para vender, porque tem que atender todo mundo, até quem tem um custo alto e quem tem um custo baixo. Então, os países que fizerem parte do bloco vão ter que forçar o custo de produção para baixo para ter cada vez mais lucro. Então, isso é uma fase muito louca que eles estão passando, não é? Esse bloco assim é um bloco antigo, mas é um bloco que tem uma franca evolução, tá? Eles fazem parte da APEC também, lembrei agora, a Associação de Países do Sudeste, aí tem a Austrália, tem todo mundo ali do Sudeste Asiático, a de cooperação, na verdade, né? Mas a de cooperação do Pacífico, a PEC, o nome correto. Aí
você vai ter também outros países maiores ali envolvidos, mas acho que é importante para a gente saber mesmo, acho que a ASEAN é o legal que você tem aqui na sua cabeça. Eu gerei essas perguntas aqui, porque quando postar lá no Classroom, você vai poder ter, porque ela é essa forma da gente entender como funciona legal esses países. Então, quais países ficaram conhecidos como tigres asiáticos? São só os 4, para você não confundir. Aí a gente vai ter os novos tigres asiáticos, a gente vê isso em uma outra aula, não é? Porque esses países foram denominados tigres por causa dessa capacidade brutal, a violência da economia deles, porque eles foram para cima do desenvolvimento mesmo, produto barato, o trabalhador aqui ganha pouco, meio ambiente a gente não liga muito, sistema financeiro eu não quero saber de onde se vem seu dinheiro, desde que você coloque ele no meu banco. Então eles foram o quê? Foi um ataque mesmo ao sistema. O cara começa a receber investimento ali nos anos 70 de uma maneira mais tímida e maior. Anos 80 e 90 eles vão explodir de desenvolvimento. Ano 2000 eles serão o quê? Países maravilhosos para viver. Singapura, IDH.9. Taiwan, perfeito o desenvolvimento capitalista ali, apesar dos problemas das jornadas de trabalho. Coreia do Sul, ela simplesmente dá exemplo aí para todo mundo de como você consegue desenvolver o seu sistema educacional, de como você consegue desenvolver o seu povo numa capacidade muito grande. Então você começa a perceber, e Hong Kong com os seus problemas, mas com uma área livre até 2047, uma das maiores concentrações de milionários existentes na China. Então você começa a sacar que esses tigres, eles têm esse nome, né, por causa dessa velocidade, dessa ferocidade, desse ataque que eles fizeram ao sistema capitalista e se tornaram grandes potências, né, grandes players mundial. Por exemplo, você não discute produção industrial de aço sem consultar a Coreia do Sul, porque se a produção de aço da Coreia do Sul naufragar, você tem um problema no mundo, não é? De produção de aço. Então você começa a sacar como os caras são influentes nisso. Por exemplo, a guerra das empresas chinesas, coreanas, mas a guerra contra os Estados Unidos, em que sentido? Na produção do 5G, dos celulares, dos transistores, dos microchips. Então os caras estão num outro nível, um outro patamar de produção industrial. Você lembra, 30% da balança comercial chinesa, que é a maior produção industrial do mundo, a segunda maior economia do mundo, a maior reserva de dólar do mundo, é de alta tecnologia, produção de satélite. Então, porra, a China já está quase indo para metade do seu produto altíssima tecnologia, aí você percebe como o eixo do mundo está se deslocando, não é? Eu gosto muito de falar isso, eu já devo ter falado umas 3 vezes para você, e vou falar pela quarta. Existe um ditado muito importante que os asiáticos estão proferindo. Enquanto o Ocidente estava construindo shopping, a gente estava construindo fábrica. Acho que no final dessa aula a gente começa a entender o que isso quis dizer. Então, que atrativos despertam os interesses das empresas transnacionais para investir nos tigres asiáticos? Aqui você pode responder de maneira pequena, fatores locacionais. 2 pontos. E aí você vem. Fator locacional é lei ambiental flexível, lei trabalhista rígida, direitos sociais suprimidos, incentivos fiscais, doação de terreno, disciplina do trabalho, remessa de lucro. Aqui você pode discorrer sobre cada ponto que você teve bastante. A gente teve bastante tempo para discutir esses pontos ali lá no primeiro slide da aula. De que maneira os governos dos tigres asiáticos atuaram para alcançar o rápido desenvolvimento. Aí você viu, esses governos de direita, ou ditaduras militares, ou de democracia vigiada, digamos assim, ele vai agir com um pulso firme sobre a população, com regulação do, do mercado de trabalho, e com isso eles também vão pegar essa grana, e alguns vão investir duramente, pesadamente, o quê? Ciência e tecnologia. Ciência, tecnologia, educação, base. Então, aqui a gente começa. Vou deixar aqui para a gente responder algumas questões para
para a próxima aula que não vai dar tempo, aqui a gente começa a perceber qual é o processo que falta para o Brasil, né? Aí agora aqui uma crítica a nós, a você, a mim, sua mãe, seu pai, eu, gato, cachorro, papagaio. Por que que a gente faz isso com a educação? Por que que a gente faz isso? A gente está até agora, a gente não tem um norte para saber o que fazer, porque esse ano foi um ano perdido. Você pode pensar assim, não, eu estou estudando em casa, tá indo, tá bacana. Eu não estou nem falando de quem tem acesso e de quem não tem acesso, tá, meus amores? Deixa eu parar a apresentação aqui. Eu estou falando basicamente de, por exemplo, uma criança do segundo ano, são as crianças que precisam ser alfabetizadas. No final do segundo ano do Fundamental 1, você tem que saber ler e escrever 60 palavras, desculpa, saber ler 60 palavras em 1 minuto. O que aconteceu com essa criança esse ano? Você percebeu que essas crianças não foram alfabetizadas? Num país em que a gente já tem um processo de alfabetização muito ruim? Então, como é que nós vamos recuperar isso ano que vem? O que está sendo discutido? Nada. A gente só discute se vai abrir ou não, se vai ter shopping ou não no final de semana. Ai, que triste. Não vai. Fechou os bares 8 horas da noite. Agora não tem mais bar. É isso que a gente está discutindo. Ou, cadê a formação de um país, nação? Um ministro decente, um secretário decente, etc. Para falar, não, aqui, meu irmão, aqui é assim que funciona. Educação por base. Não há, né? Então, é um problema muito grave que a gente vem passando e ao assistir essa aula sobre tigres asiáticos, a gente fica bem reflexivo. Por isso que eu, professor Danilo, adoro, sou apaixonado pelo quê? Pela cultura asiática do estudo. Eu sou apaixonado pelas aulas de Japão, eu sou apaixonado sobre as aulas de Coreia do Sul. Por quê? E de Singapura. Por quê? Porque esses países fizeram a lição de casa. A gente pode ter uma crítica ali, uma crítica colar, mas eles fizeram a lição de casa. Aqui a gente investe em saúde, aqui a gente investe em educação, aqui a gente investe na população. Porque é isso que vai fazer com que meu país se desenvolva, e daí sim eu vou ser um país que tem dinheiro, qualidade de vida, etc. Então, se você não fizer isso, não, eu quero ser um país desenvolvido, vamos fazer fábrica, atrás das fábricas. Não, não. Você quer ser um país desenvolvido? Escola. Faça escola. Por exemplo, escola de tempo integral, que a gente está tentando fazer aqui a duras penas, horrível, não funciona. Educação de tempo integral é sagrado. Já na Coreia do Sul, há anos. Por quê? Porque uma criança precisa do seu desenvolvimento completo. E educação em tempo integral não é ficar na escola panguano, não. Na Coreia do Sul, a gente funciona dessa forma. Você tem aulas obrigatórias de manhã, aí você almoça, descansa, há espaço na escola para você nada, corre, música, teatro. Você tem o quê? Em contraturno, outras atividades para você se tornar um ser humano completo. E isso, você pode falar assim, mas o que isso vai me ajudar? O fato de você fazer um curso de teatro no ensino fundamental e médio pode te deixar mais desinibido para você ser um profissional, por exemplo, do marketing. Então, tudo isso é pensado, não é de graça. E eles oferecem essas possibilidades. É por isso que eles assistem hoje o desenvolvimento fantástico do seu país. Amores, depois desse elogio maravilhoso aí aos tigres asiáticos, especificamente a Coreia do Sul, dúvidas, medos e anseios? Dúvidas, medos e anseios, alguém? Não, tudo certo. Bom, depois disso eu acho que foi uma aula meio brutal mesmo sobre Coreia do Sul, sobre Taiwan, sobre os tigres asiáticos em si. Não tem como você errar uma questão sobre isso, ok? Pesquisem sobre Chaeballs, é importante você saber, porque eles são as irmãs das Zaibatsus, que é a mesma coisa, só que no Japão, trusts familiares que vão desenvolver o Japão, que a gente conhece por sobrenome de Suzuki, Yamaha e etc. Mitsubishi. E é isso, por hoje é só. Dirce, Morenão, Henrique. Opa, peraí. Professor, me tira uma dúvida. Deixa eu abrir aqui o chat. Professor, me tira uma dúvida. Qual a relação do petróleo entre o Brasil e China e a China? Porra, muito boa. Bom, primeira coisa, se você está no Brasil e a gente provar
todo o petróleo que a gente disse que tem, podemos chegar até o seu quinto país que tem mais petróleo no mundo, ou seja, muita coisa. E a China é um devorador de petróleo mundial. Então, a China compra e compra de todo mundo, compra de onde tiver barato. E o petróleo é uma moeda de troca. Eu posso até comprar de outros lugares mais barato, mas para manter uma boa relação comercial, eu posso comprar de você. Entendeu? Então, outra coisa, para o navio não voltar vazio. Por exemplo, o Brasil produz muito petróleo, mas o Brasil não produz, por exemplo, gasolina em quantidade suficiente, querosene de aviação em quantidade suficiente. Os subprodutos do petróleo, o Brasil não tem refinarias suficientes para o consumo interno. O que é que pode acontecer? A China compra o petróleo cru, o navio vai até lá. E aí, para voltar, o navio carrega com o quê? O navio carrega com os subprodutos do petróleo, por exemplo. Então, você há essa troca assim. A China prefere investir bastante em outras áreas. A China, ela faz uma coisa muito inteligente, ela foge de briga. Em vez dela pegar petróleo do Oriente Médio, em essência, ela tem avançado muito sobre a África, viu? Isso pode cair na sua prova. A China tem avançado na África em cana de pontos. Agronegócio, ela tem comprado terra, plantado soja e outras coisas na África que eu digo continente. Então, vários países estão tendo a presença chinesa. 2, a China investe forte em quê? Em extração e refino de petróleo, aonde? Na África também, tá? Espero ter respondido. Mas e o Brasil? Compra de volta mais caro, né? Os subprodutos? Com certeza, né, meu amor? Então, o que que acontece? Em vez da gente ter um plano de nação, distribuir refinaria para todos os lados, o que que a gente faz? A gente está vendendo petróleo cru. E o petróleo brasileiro não é um petróleo de grande qualidade, né? O petróleo ele tem essa divisão. O petróleo leve é um petróleo de altíssima qualidade. O petróleo pesado é de baixa qualidade. Como assim, professor? O petróleo pesado exige um sistema de refino antigo, pesado, poluidor. E o leve, ele já tem um sistema de refino mais facilitado, menos poluidor. Então, você pode ter petróleo, depende de quanto custa o barril para saber se você é viável retirá-lo ou não. Então, também tem essa lógica aí. E com certeza, um dos subprodutos mais caros do petróleo é o querosene de aviação. É um combustível de alta octanagem muito importante para as aeronaves, que o Brasil não fabrica em sua totalidade. Então, ele tem que vender o petróleo a nada e comprar o subproduto caríssimo. O Brasil é uma emoção, só para os fortes. Sem problema, Vanessa, qualquer coisa é só perguntar, tá? Amores, beijo, beijo. A Dirce não quer parar a gravação, o Henrique também, acho que eles não estão dando muita atenção para nossa aula. E então eu quero dar um beijinho para vocês e me despedir. Henrique, Dirce,